E a gente começa o programa de hoje com uma matéria exclusiva. A nossa equipe de reportagem pôde acompanhar a facilidade de jovens e adolescentes a comprarem drogas ilícitas aqui em João Pessoa. A reportagem é de Bruno Ataíde. Ele acompanhou um menor de 16 anos adquirindo entorpecentes em plena luz do dia. Uma cena que se repete em festas, em locais públicos. Não importa a hora, o submundo das drogas está presente em muitos lugares e atinge principalmente os adolescentes. Eu cheguei com uns amigos meus, eles estavam fumando, pensei que fosse cigarro. Aí eu peguei e fumei com eles. Aí eu estava sentindo um gosto diferente na boca. Em seguida eu comecei a sentir uma sensação diferente. Aí eu perguntei, caramba, o que é isso? Aí eles disseram, é maconha. Quando a gente fala em adolescente especificamente, nós estamos falando numa fase de mudança e numa fase onde vão existir crises muito específicas ligadas à identidade, à criação de um grupo e ao pertencimento social. É importante falar que qualquer coisa no ser humano nós vamos estar relacionado a 3 fatores, o psicológico, o biológico e o social. Então, explicar por um motivo biológico que leva um adolescente, alguma pessoa a realmente abusar de substância ou adentrar na droga, nós estamos falando também de uma vulnerabilidade genética. Então, um dos motivos seria isso, uma predisposição orgânica, química, ligada a um histórico familiar, a um histórico genético mesmo, que daria uma certa predisposição ao vício da substância e entrar na droga. Nossa equipe de reportagem acompanhou um adolescente de 16 anos que usa drogas desde os 15. Quase todas as semanas, ele compra substâncias como maconha, LSD e êxtase. As imagens exclusivas, feitas com uma câmera escondida, mostram a facilidade em comprar maconha, uma das mais usadas entre os jovens. O traficante chega de bicicleta, retira a droga de dentro do short e entrega ao usuário. A ação dura menos de 30 segundos. A gente combina com ele, marca dele vir pegar, a gente paga e ele traz. E tudo isso em questão de minutos. Sim. E fácil, o acesso é fácil. Sim. Qualquer pessoa pode comprar. Qualquer um. A quantidade surpreende. São 50 gramas de maconha. Essa quantidade de 50 gramas é toda pra tu? Não. A gente compartilha com os amigos. Cada um dá um pouquinho e a gente divide. Ou seja, você meio que se torna um traficante. Não, porque eu não estou ganhando nada com isso e não estou vendendo. A ação padrão é conduzir a pessoa, o suspeito, até a delegacia. Se for menor, ele vai para a delegacia do menor, porque no caso ele vai estar cometendo um ato infracional análogo ou ao consumo ou ao tráfico de drogas, Essa questão do consumo ou do tráfico, isso é definido pela autoridade judiciária, no caso o delegado, de acordo com a circunstância, com a quantidade, com a questão da vida pregressa do suspeito. Baseado nisso é definido a questão da autuação por tráfico ou por consumo. Enquanto separa os papelotes, ele recebe uma mensagem de outro adolescente, também de 16 anos, que pede a droga conhecida como bala, o êxtase. A curto prazo, a droga provoca confusão mental, depressão, problemas para dormir, ansiedade severa, paranoia, fissura pela droga, entre outros efeitos. A droga pode causar ainda danos cerebrais, falência dos rins, hemorragia e até mesmo levar à morte. Você agora está negociando com o outro jovem, você meio que é um intermediário, então, do processo de... Eu só vou dar os contatos. Você não vai comprar para ele, no caso? Não, também não vou, como não conheço a pessoa, eu só dou contato e ele que se resolva. O garoto que pediu a substância alucinógena aparenta ser de uma classe social alta, o que mostra não existem fronteiras para as drogas. Nós podemos falar isso em várias classes sociais, o acesso a drogas vão existir de forma diferente. Então, se eu pego uma questão de vulnerabilidade, por exemplo, um adolescente, um jovem que tem um acesso mais fácil devido a uma cultura da comunidade em que ele vive, se a gente está falando em classes mais baixas, isso pode facilitar o acesso às drogas. Quando eu pego mais em questões de famílias mais bem aquisitivas,
que se a gente falar que não existe uma cultura, a gente vai estar sendo mentiroso. Existe sim também, todas as classes têm uma cultura da droga. E a questão financeira pode facilitar a compra da droga. Os perigos do mundo das drogas, eles são diversos, né? Então, se a gente começar pela questão da saúde, a gente vai ter uma gama de consequências físicas, né? Então, o adolescente ele está com o corpo em desenvolvimento ainda, né? Então, esses efeitos do álcool, da bebida, até de remédios, né? Que às vezes a gente esquece que remédios são drogas, né? Então, se utilizados de forma indevida, eles podem também trazer consequências, como a dificuldade do raciocínio, né? A maconha, o crack, todos esses tipos de drogas, eles causam, né, a destruição de neurônios, então atrapalha o desenvolvimento intelectual na escola. A questão da aparência física, ela deixa os seus traços, né? Então, magreza extrema, a própria desenvolvimento da fala afeta a visão, então afeta o corpo inteiro, né? O corpo que ainda está em desenvolvimento. O usuário que estamos acompanhando segue para a casa de um amigo, onde separa a maconha com uma balança de precisão. O colega tem 17 anos e usa drogas há cerca de 2. Nem mesmo a presença dos pais na casa intimidam os dois. Usa há quanto tempo? 2 anos. 2 anos já. E no caso, seus pais estão em casa hoje. Estão. E se eles descobrirem que você está fazendo isso aqui? Eu não dou nada. Um caso atual que chocou a Paraíba foi a morte do ator Simão Almeida Cunha, esfaqueado no Centro Histórico de João Pessoa. O acusado, Ailton Romero, entrou no mundo das drogas com 14 anos de idade e, no momento do crime, estava sob efeito de entorpecentes. A mãe, Cátia Viana, sofre e luta há mais de 10 anos para livrar o filho do vício. Ele estudava na Olivina, né? 8ª série lá. Aí a gente descobriu que ele estava usando droga, mas não sabia qual era a droga que ele estava usando. Tinha dias que a gente olhava, não tinha roupa, ele tirava a roupa, trocava a roupa. A gente perguntava, cadê aquela bermuda que você estava? Aí começou por aí a gente desconfiar. Aí quando a gente teve a certeza mesmo que ele estava usando droga, a gente internou. A força mesmo, a gente internou. O primeiro internamento dele foi no Juliano Moreira. A gente internou ele. Não conseguiu, a gente não tinha dinheiro, condição para botar ele numa clínica. Aí eu fui, passei um mês em casa com ele, saí do meu trabalho. Saí do meu trabalho não, fiquei um mês em casa com ele, dando remédio e tudinho. Tem hora que ele queria sair até pelo telhado. Eu não tinha como segurar ele. Eu conversava com ele. Quando ele estava agitado, eu conversava, ele ficava mais calmo. Mamanhinha, quem está nesse vício é as meninas sair. Eu digo, não, a pessoa tem que ter força, rapaz, para não fazer isso. Porque cada vez que você fumar, você fica mais dependente ainda. Pare com isso, você está perdendo sua vida. Seu irmão morreu, não tem mais o que fazer com o seu irmão, não. Tem que fazer com você. Quer ser internado? Tem clínica que a pessoa vai porque quer. Não, quero não. Se você desse uma roupa, ele trocava pela droga. Se você desse uma comida, ele tinha que comer na sua frente, porque ele trocava pela droga. Ele trocava comida, trocava tudo pela droga, sandália. Podia ser qualquer coisa, ele trocava. Ele não queria saber mais de nada, só de droga. Rapaz, é uma situação angustiante, eu não durmo. Eu penso do outro lado também, da outra família, né? Penso nele também, que ele é meio perturbado no canto daquele. É uma situação inexplicável, é uma situação que eu não sei nem dizer o que eu estou sentindo. Qualquer droga vai gerar a dependência que vai adoecer não só a pessoa, mas também a família. Em todo o país, a Polícia Militar atua com o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, que orienta crianças e adolescentes sobre os perigos dos narcóticos. Ele é um programa internacional, ele surgiu nos Estados Unidos, ele se chama DARE, né? Então hoje a gente tem em mais de 60 países esse programa sendo desenvolvido. Aqui no Brasil sofreu um aportuguesamento, né? Então passou-se a chamar PROERD. É desenvolvido em todos os estados do Brasil, todas as polícias desenvolvem esse programa e ele faz parte das atuações preventivas no campo da educação, né? Então ele é uma prevenção primária educativa. A gente atua nas escolas com crianças a partir dos 4 anos de idade até o 7º ano do ensino fundamental, ensinando a eles tomarem decisões seguras e com responsabilidade. O PROERD não conscientiza apenas sobre as drogas. São vários temas abordados pelo programa. Eles vão falar de assuntos como a segurança pessoal, né, nas ruas, com quem eles podem falar com segurança, a utilização da faixa de pedestre, cinto de segurança, né, os locais adequados para brincar. Aqui a gente fala um pouco dos assédios que as crianças podem sofrer nas ruas, né, então
se for ofertado alguma coisa para entrar no carro de estranho, né? Não fazer isso e saber identificar essas situações e a parte mais importante, relatar a um adulto de confiança. Aqui a gente fala da questão do bullying, né? As diferenças entre os colegas, a importância dessa diferença entre os indivíduos e como se relacionar de forma saudável. Os jovens estão cada vez mais presentes nesse mundo, que muitas vezes acaba sendo mortal. O fácil acesso, a influência dos amigos, a curiosidade. Tudo isso contribui para esse aumento, que destrói famílias, vidas. Nunca entre, nunca queira, diga não, não queira nada, nem maconha, nem cocaína, nem loló, nada. Nunca queira nada disso na sua vida. Além disso, destruir a própria pessoa, destrói também a família dela. Com certeza, destrói os pais, a família, tudo. Perceba que esses atos eles vão ter consequências e que podem fazer te perder o controle. Não necessariamente vai ser assim, mas pode ser assim. Então é ter essa análise como um todo, ter a noção da tua saúde mental, da tua saúde física também, como teu bem maior. E não algo que você possa estar ali, vai ser só dessa vez. Sabe, ter esse cuidado, ter esse senso crítico. E eu acho que principalmente você leia sobre os efeitos negativos, leia sobre o que pode acontecer, sabe? Será que é só uma vez mesmo? Entende? E você criar dentro de você uma responsabilidade consigo mesmo, que é o que falta muitas vezes nos adolescentes, que é o que fazem eles adentrarem, né, nesse mundo ou usarem essas substâncias. Lamentável, né? Olha, a cidade de João Pessoa recebe em várias épocas do ano bastante turistas. E um dos passeios preferidos é o passeio de barco. E a gente vai conferir a partir de agora. O clima ensolarado anuncia que o verão chegou e nada melhor que ir à praia para aproveitar o período mais esperado do ano. Nossa equipe embarcou numa aventura em um dos pontos turísticos mais visitados da capital. O nosso destino de hoje fica localizado a 15 minutos da Orla de Tambaú. Você vai conhecer um passeio muito divertido pela nossa capital. A cerca de 1.500 metros do solo pessoense, Picãozinho é formado por recifes de corais, águas mornas e diversas espécies de peixes marinhos. Para ter acesso ao destino tropical, a maré tem que estar baixa. Na alta temporada, a média de preço para passeios é de R$50. A procura é grande, afinal, quem não deseja desfrutar dessa maravilha? Muita gente não deve saber, é porque o nome desse recife de corais se chama Picãozinho. Vamos saber do pessoal aqui, se eles sabem a explicação desse nome? Bora lá. Não sei. Tem nenhuma ideia? Não tenho nem ideia. Você tem? Sabe? Não. Sabe? Não. A senhora sabe por que o nome daqui é Picãozinhos? Não. Não? Tem nem ideia, não tem nem chute? Não. Olha, picãozinho que eu conheço é outra coisa. É um mato que gruda na roupa que se chama picãozinho. Chama picão. Aí o senhor acha que é por causa disso? Pode ser, pode ser. O local recebe o nome de Picãozinho pela quantidade de picos de corais que ficam visíveis quando a maré está baixa. Além da beleza, a preservação do local é um dos pontos que chama a atenção. Os turistas são instruídos a não andar sobre o recife e nem alimentar os peixes. A gente aqui na embarcação fica de olho em todos os turistas, como se diz, observando o que eles estão fazendo, orientando. E os principais cuidados são, não pode pular da embarcação, porque aqui é uma região de pedras, as pessoas podem se machucar. Então a gente aconselha e pede que desçam sempre pela escada, de forma segura, que é a maneira de descer de costas, é mais seguro que descer de frente para ninguém escorregar. Fora isso, não subir nos corais. As pessoas perguntam assim, eu posso descer de sandália? Tal. Pode, se quiser descer de sandália pode, mas é uma ideia que você pode subir no coral para não machucar o pé. Então a gente sempre aconselha que não desçam de sandália, que procurem descer descalço. Para registrar o passeio, que dura cerca de 3 horas, há um fotógrafo especializado em registros aquáticos. 15 fotos custam cerca de R$50. Meu trabalho consiste inicialmente em 15 fotografias, que são feitas com equipamento chamado Dome, né, um acessório da câmera GoPro,
e que pega aquela foto que faz a metade embaixo da água, a metade fora da água, né? O pessoal gosta bastante. A embarcação também oferece um cardápio variado com valores acessíveis. Empanado, isca de peixe, meca, temos caldos de de muitas variedades. E é claro que a gente não poderia deixar de experimentar essas delícias. Aqui, ó, iscas de peixe para a equipe de reportagem. Durante o nosso trajeto, batemos um papo com o capitão responsável pela embarcação. 20 anos que a gente faz isso, 20 anos. E ser capitão, a responsabilidade é muito grande, a responsabilidade tem que estar centrado, porque é vida humana, né? E quem vive a experiência pela primeira vez já faz planos para voltar. Indico e, inclusive, antes de voltar para o Acre, quero vir aqui outra vez, porque é muito bom, muito gostoso esse passeio. Achei muito legal, né? Por mais que fosse paraibana, mas ainda não tinha conhecido aqui. Fiquei super encantada com as piscinas. A primeira vez foi muito bom, muito prazeroso, praia é tranquilidade. Uma paisagem de tirar o fôlego, um verdadeiro paraíso bem no litoral da nossa Paraíba. A nossa equipe foi até o litoral sul pernambucano. Viajamos até o Porto de Suape, o maior porto cargueiro do Nordeste e o segundo maior do país. Vamos conhecer? A nossa equipe embarcou hoje aqui para o maior porto do norte e nordeste do país. Eu soube que tem mais de 3.200 hectares aqui essa área, né? 13.500 hectares fazem o complexo industrial portuário de Suape, sendo que 3.500 hectares dizem respeito somente à área do porto. A gente está aqui nessa área, vê realmente toda 360 graus praticamente do porto. Agora eu quero saber como isso funciona, como o porto funciona, como é que o navio chega aqui, como funciona o carregamento. A partir da programação do navio no porto, ou seja, a intenção dele de escalar o nosso porto, ou para descarregar alguma mercadoria, ou então para embarcar com nossa equipe da torre de controle, o navio acessa o porto através da barra do canal externo e ele pode se dirigir para duas macroáreas do porto. O porto externo, que é o nosso porto, subporto, por assim dizer, para a movimentação de granéis líquidos, e o porto interno, que é para a movimentação de cargas containerizadas, carga geral e granéis sólidos. Nossa carga principal é o granel líquido, né? Seriam derivados de petróleo e produtos químicos, que corresponde a 76% da movimentação. 22% seriam a carga containerizada, o que nos coloca como o primeiro porto do Norte-Nordeste em movimentação de contêineres e quarto no país, além de que outras cargas, tais quais granel sólido e carga geral também. Certo, e outra coisa também que eu soube foi que o principal portos que vocês exportam aqui é o de Manaus e o de Santos, não é isso? Na movimentação de cabotagem, que é a movimentação dos navios entre portos do mesmo país, sim. Os dois principais pontos de comunicação com Suape são, sim, Manaus e Santos. Internacionalmente, qual é o país que vocês mais recebem navio aqui? O nosso maior fluxo continua sendo com a Europa e com os Estados Unidos, né? A gente tem um ponto interessante de movimentação, de distribuição, são as Antilhas Holandesas. Mas eu posso citar, além deles, a própria Argentina. É outro país de um fluxo bem interessante de cargas com Suape. E a gente vê essa quantidade de navios atrás de mim, olha só, são 10 navios por dia. O Porto de Suape chega a receber 150 navios por mês. Realmente é um número surpreendente. Agora a gente vai conhecer um pouco da história daqueles dois navios ali. Por que será que eles estão um do lado do outro? Essa operação, ela é chamada de operação ship-to-ship. É um transbordo direto, um navio atracado a contrabordo do outro, e os operadores de derivados de petróleo e do petróleo em si utilizam isso para otimizar suas logísticas face à escassez de tancagem nas regiões onde eles operam. Quantas toneladas de carga o porto movimenta por ano, mais ou menos? O ano passado nós movimentamos perto de 24 milhões de toneladas, o que nos alçou, e nós continuamos nessa posição, quinto. Nós somos o quinto maior porto do país. Nós estamos num viés de crescimento de 5%. Né? Ao todo nós movimentamos em torno de 18 milhões de toneladas até agora.